Olá, meus amigos, como vocês estão hoje? Uou, esse tema é muito massa, né? Esse tema é muito legal. Tô indo para um atendimento a domicílio de uma cliente, né, que tem muita questão de luto ali. Faz uns 3 anos que ela tá nisso, então ela me procurou agora. E eu vou bater um papo com vocês, que é meio longinho aqui. Demorar uns 15 minutos, 20 minutos para chegar lá. Eu vou bater um papo aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, quais são os contratos que te impedem de prosperar? Né? A prosperidade é um assunto que muita gente busca, e muita gente, inclusive, faz lei da atração, estudo e tudo mais, porque como o dinheiro é a moeda de troca nesse planeta, então muitas pessoas buscam isso de maneira muito, às vezes, compulsiva, né? Deixar leve, deixar solto, muito compulsivo. Então vamos bater um papinho sobre prosperidade, sobre contratos espirituais aí que podem atrapalhar todas essas questões, tá? Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Michel Blume, sou terapeuta há 9 anos, também sou mentor espiritual, trabalho com terapia aí de diversas ferramentas, na verdade, né? De regressão, rebirth, medicina germânica, sou especialista em ansiedade, né? Tenho premiação aqui, ganhei 2 premiações aqui da minha cidade de melhor terapia, né? De qualidade de terapia. E estamos hoje batendo um papo voltado a mais a minha mentoria de contratos espirituais. Eu tenho 3 mentorias específicas, que é a mentoria Ser, Significado, Espírito e Retidão. Essa mentoria trabalha a vida como um todo da pessoa, tá? Tem a minha mentoria de manifestação da realidade, que é o mestre da realidade, onde você vai aprender todas as questões ali. Isso é muito mais profundo, tá? Para você manifestar a realidade de maneira consciente, manifestar situações que você quer conscientemente, né? De forma agradável. Porque muita gente fala só, quando tenta aprofundar na lei da atração, fala só de crença limitante. Mas vai muito além, tá? Vai muito além do que crença. Tem algumas coisas energéticas ali que envolvem, que atrapalham a pessoa a conseguir. Eita, caiu uma árvore ali na frente, tem que desviar aqui. Acaba mudando alguns caminhos, que nem eu mudei agora. Então a pessoa não consegue manifestar de maneira consciente, né? Ela tem que... Ela fica a vida toda tentando, estuda a lei da atração e tal, e não consegue. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. Ele tá bem relacionado tanto com a mentoria de manifestação da realidade, né? O Mestres da Realidade, e também a minha mentoria de contrato espiritual, né? Então nós vamos pegar o seu contrato espiritual de ascensão, né? De ascensão da alma mesmo. É um contrato de luz, é um contrato divino, é um contrato correto para você vir para cá, né? Da experiência terrena, para depois a gente ver se tem alguns contratos aí que dá pra gente quebrar, né? Contratos negativados aí, contrato com entidades e tudo mais, alguma coisa que você possa ter feito, ou a tua família também, tá? Existe a maldição familiar, que a gente chama, e muitas vezes você tá aí com uma genética, né? Você vê que é um padrão que se repete na tua genética, na tua família, algumas coisas, algumas situações, às vezes pessoas e tudo mais. Nisso você consegue mudar, tá? Você consegue quebrar esse campo energético do teu campo em específico, daí você cura a tua genética toda. E os contratos espirituais entram muito nessa questão da tua vida, né? O que você veio fazer, o que você tem que aprender, qual contrato está em vigência ainda, que você tem que se alinhar com ele para que você viva, né? E da forma como você combinou viver antes de vir para cá como alma, né? Mas vamos lá, quais contratos que quebram, acabam atrapalhando, né, a você viver uma vida próspera, né? Primeiramente a gente precisa falar o que é a tal da prosperidade, tá? Muita gente fala de prosperidade como riqueza, né? Riqueza material. A gente tem que sair um pouquinho desse campo e tem que entender que a prosperidade, ela é bem além. Isso é uma vizinha. Uma prosperidade, ela vai bem além disso, tá? A prosperidade, ela tá muito relacionado a você ter o básico da vida, tá? Na minha visão, na minha concepção, tá? Pelo tudo que eu aprendi em relação a isso. Ter o básico da vida não no quesito sobrevivência, mas para você viver de forma tranquila, né? A prosperidade, ela bate ali, você bate no ponto de equilíbrio. Você tem um padrão de vida que exige 10 mil reais por mês, você tem ali 10 mil, 10.500 reais por mês, você consegue fazer tranquilo e vive o padrão de vida que você quer, tá? Independe a quantidade de dinheiro. A pessoa tem um padrão de vida, às vezes de, sei lá, de 100 mil reais por mês. A pessoa, ela consegue 100 mil, 102 mil reais por mês.
é isso, é uma questão de prosperidade. Não sobra, independente do nível, do padrão de vida que você tem, tá? Da casa que você tem, do carro que você tem. Da prosperidade é isso. Você é próspero, você tem um padrão de vida de R$2.000 por mês, você ganha R$2.000, R$2.300 por mês, e é isso, né? Você vive ali a prosperidade, tá? Você tem, independente do seu padrão de vida. A abundância, aí ela entra na questão de sobrar. Aí você vive a abundância. Você tem um padrão de vida de 10 mil, você tira 20, 25 mil por mês, tá? Então ali está muito relacionado com isso, a abundância. Michel, eu quero viver a abundância. Ok, vamos falar desses dois pontos hoje, né? De tanto prosperidade como abundância. Independe, tá? O que a gente vai conversar aqui vale para os dois. Porque envolve a tal moeda de troca do planeta, né? Envolve o dinheiro, né, em si. Porque a riqueza, a prosperidade, a abundância, ela vai além do dinheiro. Ela vai além do dinheiro, tá? Então você percebe a sua prosperidade, a sua abundância de vida quando você é muito de relacionamentos também, tá? Relacionamento, não digo relacionamento afetivo em si, eu digo relacionamentos no geral. O relacionamento faz com que a nossa experiência terrena seja boa ou ruim, né? As pessoas, elas são espelhos. Então, o que você vê no outro está em você. Você só consegue enxergar o que tem dentro de você. Então aquilo lá que você julga tanto do outro está dentro de você. E você, muitas vezes você não aceita. Muitas vezes você está ouvindo isso falando, nada a ver. Mas o que você julga no outro está em você, tá? E eu sou a prova disso, viva disso. Já julguei muito na minha vida. Julguei demais na minha vida. E quando eu percebi que estava em mim, que não era no outro, aí doeu. Foi um período que eu tive, depois de eu despertar, que meus mentores me encaminharam para eu acessar as minhas sombras. E ali é dolorido, hein? Você começa a acessar, você começa a ver, você começa a enxergar o seu lado sombra, né? Que não está na luz. É dolorido, né? E muitas vezes a gente viveu muito o que hoje é sombra para nós, em algum momento pode não ter sido. Como assim? Vamos supor que em outra vida você, sei lá, batia em crianças, chutava cachorro na rua, né? Então, pra alma é muito dolorido, porque é contra a criação, vai de encontro com o amor, né? Não bate, não é amor, né? É só porque você veio com uma consciência baixa, com uma genética informacional da tua família que tinha essa questão de agressividade, e você se perdeu na matéria e você acabou sendo uma pessoa agressiva. Então isso fez com que você agredisse crianças, chutava cachorro e tal, soltava sua raiva ali. Ou seja, está em você. O problema é você, não é a criança que fez birra, não é o cachorrinho que te atrapalhou, não é nada disso, tá? É você, tá em você. Então você tem que se curar. Vamos supor que em outra vida você fez isso, ou até nessa vida mesmo, tá? Sombra não vem só de vida passada. E você jogou para debaixo do tapete. Quando você joga para debaixo do tapete, a gente chama de sombra. A sombra, ela não é necessariamente algo negativo. A sombra é algo que você jogou para debaixo do tapete. É algo que você escondeu da luz. Diga-se luz como estar consciente de algo. Então você jogou para a inconsciência, você jogou para a tua sombra. Você não quer mais ver aquela parte tua. Você isola ela, você joga ela de canto. E ela fica ali não iluminada, fica na sombra. Bicho, como que eu me cuido das minhas sombras? Jogando luz, ficando consciente delas. Quando você fica consciente delas, algumas elas se acabam por si só, quando você entra no processo de aceitação que você tem aquilo ali dentro de você. E outras você tem que trabalhar às vezes, alguma terapia e tudo mais, né? E vai depender muito de cada um. Enfim, não tem uma regra absoluta que serve para todos, né? Todo mundo é diferente. Então não tem como a gente falar. Peraí que o cara fez uma caquinha ali no cruzamento. Vamos lá. Então, você deve viver dessa forma, tá? Sombras. Em algum momento na sua vida você estava lá vivendo o que hoje é sombra pra você, e você fez alguns pactos, algumas coisas, tá? Isso existe, tá? Contrato com entidade, pacto, se quiser chamar de pacto do diabo, chama. Eu não uso esse nome porque é uma criação, na verdade, né? Uma criação de crenças e tal, por religião.
botar medo e tudo mais. Mas existem as entidades negativadas, né? Que trabalham mais para baixa frequência, para densidade, o que nós interpretamos aqui como maldade, né? Existem. A igreja chama isso de diabo, demônio, etc. Eu não uso essas nomenclaturas, não. Porque é por causa da egrégora, tá? Um dia eu explico sobre isso. Por causa da egrégora da palavra, não gosto de me ligar energeticamente. E vamos lá. O que isso quer dizer? O que tem a ver, né, com os contratos? Com os contratos de ascensão, com os contratos que podem me atrapalhar aí a prosperar e tudo mais, tá? Quando você entra num processo dos contratos de ascensão, você está tirando algumas coisas da sombra e você está tendo alguns aprendizados que você às vezes acha que já tem, você não tem. Quando você abre os contratos ali comigo, por exemplo. E tem alguns contratos que a gente descobre no meio do caminho, alguns contratos que você fez. E esses contratos, eles impedem você de prosperar. Por quê? Vamos lá, vamos falar de dinheiro especificamente, tá? Prosperidade, abundância em relação a dinheiro, que é o que a maioria busca. Depois eu vou falar algumas outras formas de abundância e tudo mais, tá? Vamos falar especificamente de dinheiro agora. Quando você tem alguns contratos, algumas questões ali que você, às vezes, se perdeu, você estava devendo em alguma outra vida ou nessa vida e tudo mais, e foi atrás de algumas questões espirituais para tentar resolver isso. E nisso você acaba tendo alguma entidade, algum contato com alguma entidade que vai te cobrar depois, tá? Essa cobrança pode ser em vida mesmo. Por quê? Muitas entidades negativas, se não todas, elas se alimentam, assim como nós nos alimentamos de energia, né? Nós nos alimentamos de energia materializada. Tudo que nós comemos vem da terra. Mas e a vaquinha lá que a gente come carne? Vem da terra também, ela tá comendo grama ali, tá comendo tudo, tá? Tudo vem da energia do sol. Todo o nosso alimento vem da energia do sol, tá? Tudo vem da terra. Então nós nos alimentamos de energia materializada. Percebe? Nós nos alimentamos de raízes como cenoura, nós nos alimentamos de plantas como alface, nós nos alimentamos de carne, e essa carne teve toda a ingestão da natureza para que a carne pudesse existir. Então de alguma forma nós estamos sempre nos alimentando dessa energia chamada sol, tá? Sem o sol não existiria vida na terra, né? Então o que acontece é que essas entidades, elas trabalham numa frequência, elas são entidades densas, entidades de baixa frequência vibracional energética. O que isso quer dizer? Se eu colocar lá no tabela Hawkins, você vai ver o que está relacionado a isso. Está relacionado à culpa, à depressão. A depressão é muito não vida, né? A vergonha, a medo, a raiva, né? E tudo mais. Tristeza, enfim. Baixa frequência igual a emoção que nós chamamos e conhecemos como negativas. É desagradável sentir raiva, é desagradável sentir medo. A sensação no corpo é ruim, nós não gostamos, é desagradável. Quero sentir algo agradável, que é alegria, que é paz, que é amor. Maravilhoso, tá lá em cima na tabela, né? Na escala. E quando você tem algum contrato com alguma entidade, em outra vida ou nessas, primeiro, as entidades são negativadas, ou seja, elas não são 100% confiáveis. Não quer dizer que elas vão cumprir o contrato, não quer dizer que elas não vão te enganar. Então muitas vezes você fez algum contrato ali, alguma coisa, ou a tua família, tá? Pode ser isso de genética, assim, de um monte de coisa. Eu descobri algumas coisas na 5ª geração pra trás. Cara, é acima da minha tataravó. Fez algumas cagadas lá e eu que tô me lascando aqui. Eu tô tendo que resolver. Foda, né? Difícil. Então o que acontece? Você pega... Eita, minha água. Você pega e começa a entender algumas coisas. Você tem que trabalhar às vezes isso. E como você tem mais consciência, você vem e cura toda a sua genética. Quando você se cura e se liberta desse contrato que a tua família fez, você cura a tua família toda. Todo mundo começa a prosperar, as coisas começam a andar para todos, tá? Por isso que você não deve desejar o mal do seu parente. Simplesmente olhe para você e para tua vida e tudo mais, porque as coisas vão andar para ele e tá tudo bem, graças a Deus, que bom, né? Independente do caráter da pessoa, né? Eu vejo pessoas que desejam mal de parentes e tudo e não é o ideal, né? Se você quer prosperar, se você deseja mal para alguém, repense, reole isso daí, tá? Reole,
nem existe essa palavra. Mas olhe novamente para isso daí, tá? Porque isso te atrapalha. Desejar o mal ou ser vingativo arrebenta com o teu ponto energético de prosperidade, tá? Então, essas entidades fazem o quê? Quando você faz lá o contrato, às vezes até entrou dinheiro, você ficou muito bem, depois começa a cair, tudo começa a ruir. Por quê? Porque você fez alguma coisa ou não, ou você simplesmente foi enganado, e essa entidade, ela começa a te manter numa baixa frequência. Então você está sempre ansioso, você está sempre ansiosa, você está sempre preocupado, você está sempre com medo, sempre com raiva, sempre com coisas negativas, emoções de baixa frequência. Por quê? Porque eles se alimentam dessa energia. Você percebe que quando você está assim, você está sempre cansado ou cansada. Você não consegue manter a energia elevada, a energia lá em cima, tá? Então por isso que é importante você olhar para isso, tá? Então esses contratos, eles acabam com o plano prosperidade e abundância de nós. Então nós temos que cuidar muito do que nós estamos fazendo, nós temos que cuidar muito com a questão espiritual do que nós buscamos ou não pra gente, tá? Tem que olhar tudo isso, porque não é brincadeira, a espiritualidade não é brincadeira, tá? Então nós temos que olhar com amor, com cuidado, com carinho, porque tudo isso envolve muita energia, tá? Sendo boa ou ruim. Então, é isso, meus amigos, tá? Gratidão por caminhar comigo e vamos para um outro bate-papo em algum outro momento. Vamos falar, eu cheguei aqui, o cliente está ali na frente já me olhando. Em algum outro momento a gente vai falar de algumas questões mais específicas sobre abundância, beleza? Algumas formas ali de prosperidade e abundância que não seja dinheiro. Falei que ia falar mais tarde, mas não deu tempo. Cheguei aqui, o cliente está esperando, beleza? Um abraço, fica com Deus.